Olá, meus irmãos, meu mucuyu, meu motumbá, meu colofé, meu saravá, meu auri, meu aburu, aboiê, aboxaxé, meu agboató, né? A todos, candomblé, de fá, de umbanda, adeptos e simpatizantes, meus seguidores, meus filhos de santo, meus consulentes, todos que me acompanham, que me seguem. Hoje trago esse vídeo falando um pouco da energia de Exu, como manipular a energia de Exu, né? Orientar um pouco a vocês como vocês devem manipular essa energia, né? O que vocês devem fazer constantemente, o que vocês devem estar colocando nos seus ojubós, nos seus assentamentos de Exu, né? Falar um pouco da fundamentação de Exu, né? Tirar algumas dúvidas, esclarecer alguns assuntos, para que porque tem muita gente que é enganada, é leiga, pessoas que assentaram o Exu de uma maneira não muito favorável, vamos colocar assim, para não ser tão indelicado, e que não tem resposta, né? Que aquele Ujubó, aquela divindade, aquele Exu não responde, né? E Exu que eu estou me tratando, gente, é Exu Orixá, tá? É divindade, não é entidade. Não tenho nada contra, sou um grande cultuador também das entidades, mas nesse vídeo, especificamente, estou falando de orixá, né? Exu orixá, divindade, né? Então, assim, vamos lá. Babá, eu assentei Exu, mas o meu Exu não responde. O meu Exu não fala comigo, o meu Exu não me dá caminho, o meu Exu não se manifesta na minha vida, não responde aos meus pedidos, às minhas rezas, a maneira que eu faço para manipular ele está correta, não está? Como é que eu devo fazer? Então vou falar um pouco sobre isso. Então, gente, olha só, vamos lá. Ao se montar um Exu, né, seja ele Xubara, um Exu orixá específico, Odara, Onã, Baralogiqui, Aqueçã, né, Lalu, Tiriri, Lonã, né, Barabô, Alaquetu, essa infinidade de Exu que a gente conhece, que nós temos ao nosso favor, né? Cada Exu, gente, tem uma particularidade. Cada Exu tem uma especialidade para atuar naquele segmento, né? Eu já falei em outros vídeos sobre isso, né? Um exemplo, a Queçã é ligada ao comércio, né? Onã é ligado aos caminhos, né? Odara é ligado à felicidade, à parte financeira, né? O Jixé, ele é bó, ele é o grande transportador de ebó, né? Então, cada Exu tem a sua particularidade e uma maneira correta de estar sendo cultuado e de estar sendo assentado. Exu, gente, não é receita de bolo, né? No qual a gente pega ali uma receita e faz igual para todo mundo. Não, não é assim. Cada Exu, cada caminho é feito de uma maneira, é sacralizado de uma maneira, é colocado ali naquele Exu elementos que faz parte da sua fundamentação, né? Então isso tudo tem que ser olhado com muita cautela, com muito cuidado, né? Para você não estar tendo decepções ao arrumar Exu, né? Olha, eu sou um grande cultuador de Exu, né? Eu praticamente tenho muito Exu assentado, Exu Orixá assentado, né? Adoro essa energia, faz parte do meu caminho, né? É uma energia que me traz prosperidade, paz, saúde, proteção, uma energia que me faz bem, né? Responde muito na minha vida, para os meus filhos de santo, para os meus clientes, para os meus consulentes. Tudo que eu faço mediante a Exu, graças ao Ludumar, eu tenho respostas positivas, tenho Iri, né? Mas eu manipulo o Exu o tempo todo, né? Eu estou sempre ali energizando aquele Ojubó, eu estou sempre manipulando com alguma magia, com algum fundamento, né? Porque você, ao montar o Exu,
Não é só você pegar aquele ujubó e colocar num canto não, gente. Você tem que estar sempre ali alimentando aquela energia para ela estar sempre viva. Mas como é que eu alimento, babá? Você alimenta de diversas formas. Você alimenta com egé, né? Você alimenta com magias, você alimenta com adimuns, comidas específicas, né? Você desperta Exu de algumas maneiras. Um exemplo clássico, né, é você pegar o ataré, mastigar 9 grãos se você for homem e 7 grãos se você for mulher. Você mastiga o ataré, coloca o gin na boca e bafora em cima de Exu 3 vezes e abre uma conversação com Exu, né? Você pode estar oferecendo Obi a Exu, Orobô a Exu. Você pode estar pegando 7 qualidades de pimenta, batendo no liquidificador, ou então socando no pilão, né? Misturando um pouquinho só de dendê com gin e colocando dentro de Exu. Isso tudo faz despertar Exu, né? Então você está sempre cultuando aquela energia. Você pode estar sempre ofertando Epopupá, que é o dendê, o in, né? O mel, a cachaça, certo? O sal. Isso tudo faz parte, né, da manipulação da energia de Exu. Tá certo? Tem gente que faz um assentamento de Exu, coloca no canto ali e acha que aquela energia ali tem que estar respondendo para ela o tempo todo, ou então constantemente, de uma maneira satisfatória para ela, mas a própria pessoa não faz que isso se manifeste na vida dela, né? Então isso nós temos que tomar muito cuidado, gente. Vocês às vezes se decepcionam, vocês têm decepções nesse sentido, nessa parte de Exu, por causa disso. Exu é movimento. Exu precisa dessa comunicação com nós, seres humanos. Exu é a divindade mais próxima do ser humano. Exu é o transportador da mensagem. É ele que leva os nossos pedidos a Orum. Então, se faz necessário essa conversação com o Exu o tempo todo. Não custa nada você perder ali 10, 15 minutos do seu dia, né? E conversar com o Exu, tá certo? Manipular a energia. Tem coisas que a gente faz diretamente com o Exu que às vezes você não precisa nem tá indo num sacerdote para poder estar se resolvendo, porque você mesmo consegue resolver você diretamente com o Exu. Mas para isso, para você ter essa energia consolidada com você, uma energia realmente verdadeira, na hora do assentamento, na hora que você vai arrumar Exu, não pode faltar nada, sabe? Não pode ter elementos a menos do que se faz necessário. É necessário ter a pedra de Yangui de Exu, é necessário ter os atins próprios para Exu, que são os pós. É necessário se fazer certas magias, se sacralizar o bicho correto que aquele Exu está pedindo, né? E diversas outras coisas que leva dentro de Exu. Exemplo, às vezes, uma areia de rio, uma areia de praia, uma areia de determinado lugar, uma terra de determinado lugar, um tipo de barro, porque Exu é ligado à terra. Então isso tudo faz a diferença. As ervas que são colocadas naquele Exu, para que aquele Exu tem ligação com quem, com qual divindade, qual é a finalidade daquele Exu, qual o Odu que representa aquele Exu. Exu fala em diversos Odus, gente. Exu fala em Ocarã, Exu fala em Giocô, Exu fala em Etalgundá, Exu fala em Oxê, Exu fala em Obará, Exu fala em Odi, Exu fala em Ossá, Exu fala em Orem, Medi. Você está entendendo? Então, existe uma infinidade de conhecimento para que você possa manipular essa energia. Para que você possa ter caminho e sucesso com essa energia. Todos, independente de quem é a pessoa, se é iniciado, se é abian, se é simpatizante, se é adepto, se é consulente, todos têm que assentar Exu Bara.
Exu-Bara é o início de tudo. Exu-Bara é o Exu do nosso corpo. Ele é responsável por guardar o nosso ará, por guardar o nosso corpo, para livrar a gente de situações difíceis, para livrar a gente de situações complicadas, dar caminho de prosperidade, de paz, de saúde, de progresso, atuar na área do amor, na área financeira, na área da saúde. Então, se faz necessário arrumar Exu-Bara. Você arrumando Exu-Bara, automaticamente você está tendo uma proteção muito grande com você, uma coisa pessoal, aonde você vai ficar, não vou dizer que imune, mas que você diminui muito a probabilidade de alguém fazer uma magia contra você e aquela magia pegar em cheio em você, de fazer um contra-ataque em você, de jogar uma demanda em cima de você e aquilo ali ser absorvido por você. Entende? Então, prestem atenção nessas questões. Montar Exu, gente, não é você pegar uma tabatinga, um otá, um frango, cortar ali em cima, fazer um vulto que está pronto Exu. Não, não é isso, gente. Não é isso. Você tem que tomar certas situações, certos cuidados. Você tem que fazer certas situações. Tem elementos que vão ali dentro. Ervas, favas, atins, Odu, que tem que ser olhado, qual o Odu daquele Exu ali que vai reger a sua vida, os seus caminhos, o seu Odu, as suas interdições, o que você pode fazer, o que você não pode. Entende? Então, assim, é muito complexo. Não é assim. Você pegar, fazer um assentamento de Exu, pronto, e acabou. O que você tem que fazer? Qual o omieró que você tem que fazer? Os elementos que vão dentro daquele omieró. Entende? Tem uma água específica que a gente usa em determinado Exu para fazer o omieró, que é misturado com uma certa situação, que leva a certos bichos, que leva a certo egé. É uma mistura que a gente faz do reino mineral, animal e vegetal. Tem Exu que é para defesa, tem Exu que é para ataque. Tem Exu que é para prosperidade, tem Exu que é para saúde, tem Exu que é para boa sorte, tem Exu que atua no lado sentimental. Entende? São muitas faces que Exu carrega. São muitas faces que Exu tem. Então isso precisa ser olhado. Onde a gente olha, babá? No oráculo, na conversação com o oráculo, onde vai se abrir um jogo, onde nós vamos saber o que vai acontecer naquela situação ali que vai ser feita. Então isso tudo é determinante para que você possa ter sucesso e progresso com aquela divindade específica ali. Muitas das vezes as pessoas vêm jogar comigo, né? Vêm se consultar, pede às vezes para me olhar o Exu que foi montado para ele, para ela, e quando você vai ver, tem nada ali, sabe? Não tem nada, porque foi feito de uma maneira totalmente sem conhecimento, totalmente sem preparo para aquela energia responder exatamente como a pessoa deseja. Então, às vezes a vida da pessoa está parada, estagnada, sem movimento, portas fechadas, caminhos fechados, não tem vitória em nada, não consegue nada. Isso já é um grande indício do problema com o Exu. Porque você com o Exu bem arrumado, bem montado, Exu vai te dar caminho. Exu vai abrir portas para você. Exu faz acontecer. Exu faz o impossível virar possível. Oportunidades surgem do nada. Coisas acontecem do nada, porque Exu faz isso acontecer. Existe uma grande distorção da imagem de Exu, né? Através da Igreja Católica, se demonizaram o Exu aqui no Brasil. Um grande erro. Pessoas totalmente ignorantes, sem o conhecimento, sem a cultura
Então, para que a verdade deles prevalecesse, eles demonizaram Exu, falando que Exu era diabo, que era isso, que era aquilo. Ora, como é que eu, um cultuador de orixá, um cultuador da natureza, um sacerdote, eu vou cultuar o mal para mim, para minha família, para os meus filhos de santo, para os meus consulentes? Jamais isso. Eu jamais vou permitir, vou admitir que alguém cultue o mal não só para mim ou para os meus. Então, isso é uma grande falácia, uma grande bobagem. Pessoas falam muita coisa sem saber. É igual papagaio, fala o que ouve. Não tem um conhecimento. Exu não é nada disso. Exu é uma divindade maravilhosa. É um orixá maravilhoso. Entende? Então, para você ter um bom caminho nesse sentido, para que Exu responda na sua vida, para que Exu traga respostas positivas na sua vida, que ele lhe dê irei, que ele lhe dê boa sorte, você tem que saber manipular essa energia. Tem magias específicas que a gente faz com Exu, que você faz no Ojubó de Exu. Entende? E isso é fundamental para você ter um equilíbrio. Gente, eu costumo dizer o seguinte: você quer ter sucesso na vida? Você quer ter sucesso dentro da religião? Cultue Exu, cuide de Ori, cuide dos seus Odus e cuide do seu Orixá. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Você vai ser vitorioso, você vai ter vitória em tudo aquilo que você botar a mão. Você tem que detectar o problema que existe na sua vida. Existe sacerdote, eu não gosto de ficar falando muito mal desse tipo de gente, porque não faz parte da minha educação espiritual e muito menos da minha ética sacerdotal. Mas existe sacerdote que não tem um conhecimento suficiente para estar fazendo certos tipos de situações na vida da pessoa. A pessoa sem o conhecimento, é claro, é enganada, é trapaceada, gasta às vezes uma fortuna com aquela situação ali, não tem respostas, fica desiludida, fica desenganada, abandona tudo e entra dentro da igreja. É por isso que nós perdemos vários irmãos dentro da nossa religião que vão para dentro das igrejas decepcionados, falando um monte de besteira, porque pegaram sacerdotes totalmente despreparados, desqualificados perante a espiritualidade, perante ao sacerdócio, e foram fazer coisas sem o conhecimento, sem a devida situação específica para aquilo ali, e que não deu certo. Quando você pega um sacerdote que tem ética, compromisso, conhecimento, sabedoria, humildade, você pode ter certeza que a sua vida modifica. Agora, entre isso tudo, existe você. Você tem que querer isso. Não basta você assentar o melhor Exu, não basta você assentar a melhor divindade, não basta você dar tudo de melhor para os orixás se você não mudar a sua postura, não mudar o que está fazendo você errar, não mudar a sua conduta, não cumprir os seus EOs, as suas interdições. Se você não pode usar bebida alcoólica, não usa, porque isso vai te negativar. Se você não pode usar uma roupa escura, não usa, porque isso vai te negativar. Se você não pode comer certo tipo de comida, não coma, porque isso vai te negativar. A culpa é do sacerdote? Não, a culpa é sua, porque você não quer mudar a sua vida. Você se ilude com certas situações, achando que a obrigação é totalmente do sacerdote em querer mudar a sua vida, e não é bem assim. É um trabalho feito em conjunto entre o sacerdote, a espiritualidade e o indivíduo, a pessoa, o homem ou a mulher.
Através dessas 3 situações é que a gente consegue modificar a vida da pessoa, a conduta. Se você não modificar a sua conduta, a sua postura, o seu modo de ver certas situações, o seu caráter, as coisas não adianta que não mudam para você. Entende? Então vamos rever essa situação, vamos rever essas questões. Muita gente reclama dessa questão de Exu comigo, né? Porque vem de outro sacerdote que fez de uma maneira, mais uma vez falando, não tão correta, para não dizer o contrário, ou então ser tão indelicado, e que a pessoa não teve caminhos com aquilo ali. Aí pega, gasta seu dinheiro e depois se despacha aquilo tudo. Não pode, gente. Exu é para ser cultuado, para ser adorado, para ter com você na sua casa, em qualquer espacinho que você tiver. Exu aceita numa boa. O orixá, a divindade, ela se adapta a qualquer situação. Desde que você cultue com fé, com sabedoria, sabendo manipular aquela energia. Vamos parar com certos dogmas que colocaram na cabeça de certas pessoas, falando que não pode isso, não pode aquilo, que não pode aquilo outro, que isso é tudo falácias, isso é tudo mentira, isso é fake. Isso é mentira. Você pode cortar pro seu Exu, você pode fazer as comidas do seu Exu, os admuns do seu Exu, você pode fazer magias com o seu Exu. Você precisa só de um sacerdote que te oriente, que te ensine, porque tudo tem um porquê, tudo tem uma cronologia, tudo tem rezas, tem oriquis. É isso, gente. É isso que tem que ser feito. Vocês fazendo isso, vocês podem ter certeza que vocês vão ter resposta. E a melhor resposta possível. A melhor resposta em suas vidas. As pessoas, agora eu vou falar isso mais para pessoa que já é iniciada, ou até mesmo um sacerdote. As pessoas se iniciam, tomam suas obrigações, né? Tomam seu Oduji, viram sacerdote, montam suas casas, mas não tem a estrutura e os equipamentos, vamos colocar assim, suficientes para manter aquela energia ali funcionando, aquela situação ali funcionando. Quando você vai abrir uma roça, quando você vai abrir um ilê, uma ebé, um barracão, você tem que ter ali uma estrutura. Você tem que ter energias ali plantadas, você tem que ter ali Exus específicos, você tem que ter ali divindades específicas. Para quê? Para sustentar aquela casa. Você tem que ter situações para não entrar energias ruins naquele ambiente. Você tem que ter situações para te dar uma retaguarda de defesa e de ataque. Entende? Você tem que ter divindades específicas assentadas com você. Então não adianta você só dar a sua obrigação, você se tornar um sacerdote, se você não tem isso com você. Entende? É necessário, se faz necessário. É a mesma coisa um médico. O médico, para poder dar uma consulta, ele tem que ter um consultório, ele tem que ter uma equipe de cirurgia, ele tem que ter uma enfermeira de confiança dele, ele tem que ter um anestesista de confiança dele. Para quê? Para que ele possa dar o total suporte para aquele paciente. É a mesma coisa um sacerdote. Ele precisa ter divindades com ele. Ele precisa alimentar certas divindades. Ele precisa alimentar certas situações. Ele precisa cuidar de certas situações. E uma delas, que é muito importante, é Exu. Não adianta. Exu não é só uma pedra lavada com ervas, com frango cortado em cima, gente. É muito mais além disso. Tem muito mais fundamento.
Não é só isso. Isso é o básico do básico do básico. É o famoso miojo. É o Exu instantâneo. Fica pronto em 5 minutos. Isso não existe. Tem todo um preparo, tem toda uma situação que tem que ser feita. Principalmente Exu Bara. São atins que são colocados ali. São ervas que são colocadas ali. São rezas, são aduras, são oriquis que são feitos em cima daquilo ali. Entende? Tem bichos de aprisionamento. Tem bichos específicos para certas situações. Tem que saber qual é o Odu da pessoa e o Odu daquele Exu que vai responder nos caminhos daquela pessoa. Então, é muito complexo, não é assim. Então, se faz necessário você estar sempre mantendo aquela energia ali viva. Porque ao se sacralizar um Exu da maneira correta, ao você fazer um Exu mesmo, da maneira certa que tem que ser feito, ali está uma energia viva. Onde você se comunicando com ele, ele vai te responder. Mas é preciso fazer manutenção naquele Exu. Você mesmo pode estar fazendo certas situações naquele Exu. Para quê? Para que aquela energia ele nunca se perca. Esteja sempre viva. Esteja sempre atendendo o seu ofó, os seus pedidos, a sua fala. A sua fala tem que estar em constante naquele Exu. Ah, babá, eu tenho medo, eu não gosto de cortar para Exu, eu não gosto de fazer isso. O sacerdote vai cortar para você. Vai fazer certas situações para você. Mas tem que ser feito algo. O que não pode é deixar aquela energia estagnada, parada, morta. Você passa por ali como se fosse um objeto, aquilo ali não é um objeto. Aquilo ali é uma divindade que foi consagrada, rezada, muitas das vezes pactuada. Mas isso eu estou falando quando você faz um Exu com um sacerdote sério, um compromisso, com ética. Não certas situações que a gente vê por aí, esses loucos que a gente vê por aí, esses babacaôs que a gente vê por aí, que agora virou moda isso, todo mundo quer ser babacaô. A pessoa faz de Itefá e já acha que é babalaô, uma loucura, fazendo loucuras na vida das pessoas. Tome cuidado, gente. Se cuide. Preste atenção. Siga esse conselho que eu estou dando para vocês. Não esqueça, o Olodumare se comunica com um homem através de outro homem. Não deixe sua vida parada, não deixe sua vida estagnada. Não fique deitado no sofá, sentado no sofá, numa cadeira, olhando para o nada, sem saber o que vai fazer. Dobre, arregaça as mangas e vamos à luta. Você consegue. Você vai conseguir. Esquece o que fizeram de errado. Procure uma pessoa da sua confiança, uma pessoa que vai te orientar, que vai te mostrar o caminho certo a você percorrer, para você ter o seu sucesso que você deseja, para você conquistar aquilo que você almeja. Não desista de você e não desista da espiritualidade, e muito menos de Exu, porque Exu é viva, é vivo, Exu existe e Exu trabalha sempre por nós. Larô Exu, Cobalarô Exu, Epa Exu, Mojuba, que Exu esteja sempre nos nossos caminhos. Tá certo, meus irmãos? É isso aí. Fica esse vídeo aqui hoje, que Exu possa trazer caminhos abertos, paz, saúde, prosperidade, abundância, riqueza, boa sorte para todos nós. Que Exu traga o movimento, que Exu traga a felicidade, que Exu traga a prosperidade em nossas vidas. Que Exu nunca deixe faltar o dinheiro, o alimento na nossa mesa. Que nunca deixe de faltar o dinheiro no nosso bolso. Que nunca deixe de faltar o dinheiro para pagar as nossas contas, as nossas dívidas, honrar com os nossos compromissos. Que Exu
traga a vitória para você hoje, amanhã e sempre, tá certo? Meu mucuyu, meu motumbá, meu colofé, meu saravá, meu auri, meu aburu, aboê, aboxaxé, meu agboató. Que Exu ilumine os seus caminhos e axéu!